Lescano e Lavega, Lavega e Lescano. A gente está indo para uma temporada inteira de questionamentos de vocês, torcedores, da gente também, da imprensa, todos tentando entender por que o Fluminense foi buscar esses jovens, conseguiu contratar eles que já vinham há um tempo sendo mapeados pelo departamento de scout, promessas ali do futebol sul-americano. Lescano, jogador de seleção paraguaia, o Lavega também com estrada nas seleções de base ali do Uruguai. Jogadores que chegaram com uma certa expectativa, que quando foram contratados, a gente elogiou bastante. Afinal de contas, é aquele tipo de contratação que você faz que pode dar muito certo. Se não der, foi uma boa tentativa. Justamente por serem jovens, aparentemente talentosos, referendados, né, aos poucos já com convocações em suas seleções, enfim, desperta o interesse de todo mundo. Mas a verdade é que Lavega e Lescano é um grande mistério do Fluminense em 2025. Aquele tipo de coisa que a gente passa também como jornalista, setorista, eu tenho essa missão, essa obrigação, né, de buscar entender bastidores, falar com pessoas, apurar, porque hoje, como todo mundo sabe, o clube, todos os clubes de uma forma geral, são muito fechados. Então a gente depende muito de contato, de conversa, para tentar trazer aquilo que muitas vezes o clube também não queira que venha à tona. E o caso desses dois jogadores, o Lescano principalmente, parece assim um assunto que nunca está muito afim de falar, ninguém quer falar, e vai se criando ali um mistério porque a gente não consegue entender como o Fluminense paga, por exemplo, 30 milhões de reais, uma das contratações mais caras que o Fluminense já fez, e sequer dar uma sequência para o jogador, passando já pelo... Não vou nem colocar muito Mano Menezes nessa conta, eu coloco aqui mais Renato Gaúcho e Zubeldia. Zubeldia chegou agora, mais o Renato, que ficou mais tempo com ele, e o jogador não tem um mínimo de sequência para demonstrar se ele tem realmente qualidade ou não para vestir a camisa do Fluminense. Ontem, e por que eu estou falando isso, estou abrindo o vídeo dessa forma, ontem a gente trouxe uma informação no Jornada, através do Gabriel Amaral, que ele publicou essa informação dando conta de que Lescano pode deixar o Fluminense, inclusive não deve mais jogar pelo Fluminense ao longo dessa reta final de temporada, e ano que vem ele já tem uma negociação encaminhada, já tem uma conversa encaminhada para voltar ao futebol paraguaio e ser emprestado a um clube paraguaio. É bem possível, talvez seja o próprio Libertad, onde ele veio, ou algum outro clube grande lá do Paraguai. E aí a primeira coisa que chama a atenção é por que essa decisão já tomada agora? Porque, já que já estamos em outubro, faltam 2 meses para acabar a temporada, não deixar, ou pelo menos fazer com que esse jogador tenha alguma oportunidade, alguma utilidade até lá, para que, quem sabe, ele consiga mostrar mais alguma coisa, já que ele chegou a ter chance alguns minutos, mas pouco. Não chegou a ter sequência. Em nenhum momento. Essa que é a realidade. A primeira coisa que me chama a atenção é essa. A outra é, se realmente ele for voltar ao futebol paraguaio, desde ontem, eu não consegui, enfim, uma série de coisas aqui acontecendo, eu não pude aprofundar isso, que eu vou tentar buscar entender melhor o porquê dessa decisão está sendo tomada e os motivos, enfim. É uma vontade do Lescano voltar para o Paraguai, ele acha que lá ele vai conseguir, perto da família, do seu país, sentir mais à vontade para jogar futebol novamente. O Fluminense entende que é melhor mandá-lo para lá porque talvez ele conseguisse, enfim, por já estar adaptado, por ser a sua casa, jogar mais, ter mais minutos do que emprestar para um outro clube aqui da Série A do Campeonato Brasileiro, porque eu tenho certeza que clubes obviamente iriam se interessar para uma promessa do futebol paraguaio, um jogador que teve destaque lá, por empréstimo. O que seria muito mais, na minha visão, muito mais interessante para a evolução dele, para a adaptação dele aqui ao futebol brasileiro. Voltar ao futebol paraguaio é regredir. É atrasar essa evolução.
É uma decisão que eu não entenderia nem do Fluminense, nem do próprio Lescano. Do staff dele, no caso, né? E aí eu fico me perguntando, quem é o responsável? Quem é o culpado? Porque, creio eu, às vezes é o próprio jogador. Jogador que às vezes está desinteressado, jogador que está fazendo besteira, ou jogador que não está se dedicando, ou realmente está muito mal. Às vezes é o próprio jogador que não consegue evoluir. Pode ser uma série de coisas. Mas tem muito, e acontece muito, de treinadores que não sabem aproveitar determinado atleta, de treinadores que não têm paciência para desenvolver e não estão a fim de desenvolver e dar confiança para um jovem que ainda está começando. Talvez para... Ou é da diretoria que não respalda, que não impõe a uma comissão técnica, agora, por exemplo, o Zuberdi que está chegando, olha, temos esse jogador aqui, investimos, precisamos trabalhar, precisamos evoluir, ele tem capacidade, já mostrou pra gente, ou ele não mostrou? Porque a gente não tá no dia a dia, eu não tô vendo. Pra mim é muito difícil imaginar que o Lescano, ele treina menos que o Soteldo, ele joga menos que o Soteldo, que Keno, pode até ser, mas me surpreenderia bastante. E aí realmente é porque a coisa está feia. A gente tem um grande problema hoje no Fluminense, que tem algumas coisas boas, evidentemente, mas às vezes a consequência disso pode ser muito ruim. A manutenção de ídolos, de jogadores que fizeram história pelo clube, jogadores que são importantes, jogadores que ainda podem ser importantes, ela às vezes é muito válida. Porém, alguns reforços que são contratados, eu acho que esse ano a gente tem alguns exemplos aí, e o principal deles é o Soteldo, infelizmente não tem como sair disso. Acho que eles chamam porque é muito caro. É um jogador que o Fluminense ainda vai gastar mais dinheiro com ele, porque não vai vender. A renovação do Keno, que é um jogador que já vem em baixa já há muito tempo, daí tem contrato até o final do ano que vem. O Fluminense contratou o Santi Moreno, muito cedo ainda, tudo bem, ele chegou faz pouco tempo, mas cadê o Santi Moreno? Investiu uma grana, e aí não é um jogador jovem, um jogador que já tem rodagem, um jogador que já estava na MLS. E o que acontece? Não são nem da mesma posição, só dando aqui um exemplo, que eu acho que esses jogadores, por exemplo, não impactam muito o Lescano, impactariam o Lavega. O Lescano é um jogador que, antes do Lute chegar, com a lesão do Ganso, ele poderia ter sido esse cara, substituto imediato, e não foi. E tinha espaço ali. Só que a manutenção desses jogadores no grupo, elas impedem, por uma questão, às vezes, de hierarquia, porque chegaram reforços contratados, elas impedem que outros tenham mais chance. Você está numa temporada que é difícil, você não tem como ficar inventando muito, todos os jogos são muito complicados. E aí esses jogadores eles vão ficando escanteados, eles não conseguem ali ter uma sequência, e aí volto, olha só, eu não sei, eu não tenho como, se eu disser aqui que não, tem que colocar o Lescano, porque ele joga pra cacete, que ele vai arrebentar, que ele vai ser um grande jogador, eu tô jogando pra galera, tô jogando pra vocês, porque eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas como a gente vai saber se o cara não joga? O Fluminense fez todo uma mapeamento, esse jogador foi referendado por muita gente. A contratação foi elogiada porque ele era um jogador já mapeado por muita gente, e tanto é que a gente elogiou aqui, e continuo, mesmo se não der certo, eu continuo achando uma boa contratação. O que a gente tem que debater agora é o aproveitamento dessa contratação, que é a grande questão que a gente está trazendo aqui. Assim como o Lescano, o Lavega, outros, às vezes até do Fluminense, jovens do Fluminense, também têm essa dificuldade. O Isaac foi vendido, e nem vou entrar no mérito do valor baixo, não. Eu tô entrando mais na questão do ter espaço, ter sequência, ter confiança, para ir aos poucos entrando. Pô, não entrou mal dessa vez? Não, vou te dar mais uma oportunidade. E joga. Porque a gente vê tantos jogadores que chegam e são contratados, jogadores caros, e tão limitados, tão fracos, que
Cara, será que esses garotos não conseguiriam, com um pouco de sequência, chegar naquilo ali? É claro que eu entendo a questão da experiência, né? São jogadores mais rodados. Em alguns momentos, óbvio que é importante ter essa experiência. Mas em outros não dá para revezar um pouco? Não dá para pegar, pô, vou pegar esse garoto que entrou bem. O Fidelis, falamos dele aqui recentemente, ontem. O moleque chegou e parecia que jogava, parecia que já era profissional há muito tempo. Se ele chegou, entrou bem, jogou bem, representou, não sentiu a pressão, teve personalidade, por que não dar uma sequência para ele? Porque renovou o Guga por 4 anos? O próprio Riquelme agora, você tem todos os jogadores da posição estão jogando mal. Todos. Será que se o Riquelme ter uma sequência, ter um pouquinho mais de paciência com ele, pra ir trabalhando, entrando mais no segundo tempo, pelo menos ficar à frente ali, será que ele vai jogar pior do que esses caras estão jogando? Pode ser que sim, mas aí eu gostaria de ver, pelo menos. Davi Schundt na zaga. Veio o Igor Rabelo. O Igor Rabelo não foi nem relacionado pro último jogo. E o Davi, quando entrou, num momento ali de pressão e tal, e conseguiu sustentar, conseguiu segurar. Nem todos vão conseguir, nem todos vão chegar e vão. Mas os que chegam e que mostram alguma coisa, por que eles não podem ter uma. O próprio Lavega contra o Vitória, ele ia fazer um golaço, estava impedido. Não é que ele teve uma grande atuação, mas será que aquele jogador ali, bem trabalhado, bem treinado, será que ele não pode jogar mais do que a bolinha do que esses caras estão jogando aí? Então, sabe, a coisa vai caminhando para um lado em que a gente não tem todas as respostas para saber quem é o principal responsável nessa história. É o jogador que realmente é muito ruim, muito limitado, será que todos eles são? É o treinador que não tem culhão para tomar a decisão acertada de pegar, não, vou trabalhar esse moleque, não vou dar oportunidade a ele, vou bancar porque eu vi que tem talento. É a diretoria que não consegue, não se impõe ou não elabora de fato ali um processo de transição e de aproveitamento desses jogadores que independe do treinador. A gente tem essa metodologia aqui, a gente precisa aproveitar esses atletas. São respostas que dificilmente a gente vai ter, mas eu fico aqui tentando entender como um jogador como esse, porque alguns que o Fluminense forma são franzinos. Isso não é justificativa, não. A gente fala porque tem que ter essa evolução física para sustentar uma competitividade de Série A. Mas tem outros jogadores que não são também e jogam. Chegam e jogam. Teve oportunidade, foi bem? Joga. Porque senão quando vão jogar? Quando esses jogadores eles vão jogar? Porque o tempo para esses caras, para esses moleques que saem da base, é muito curto, no sentido de, se o cara tem condições de ser um grande profissional, ele vai sair da base e ele tem um período muito curto para estrear no profissional, jogar bem e ser vendido. Porque a maioria tem um sonho de ir para a Europa. Não tem muito para onde correr. Então o cara olha e fala, pô, eu não jogo, não tô conseguindo jogar aqui, eu quero sair. Porque o tempo tá passando aqui, eu tô perdendo o bonde. O André é uma exceção de ter ficado aqui, fez a transição, mas ele é uma exceção, mas também pode ser usado como um exemplo de aproveitamento errado, ou quase isso. O André quase foi, lembra que o André ia pro CRB, Botafogo? Porque às vezes é erro de avaliação de quem tá ali, de quem toma as decisões, às vezes o próprio treinador mesmo. Ó, jogador aqui. E aí quem tá de fora, diretoria, as pessoas se acompanham, falam, não, calma aí, esse moleque é a bola. Não. Segura ele aí. Não tem condição de... Sabe? Então e normalmente não é uma pessoa só que toma essa decisão. Tem uma série de coisas ali, fatores. E essa decisão do Lescano, essa possível saída por empréstimo, certamente é algo que já vem sendo debatido há muito tempo. É claro que é um tema que é debatido internamente. E aí a gente tem que buscar realmente informação para entender o que se passa, o que pensam sobre esses atletas. Ah, mas é muito jovem. Ah, mas é muito magro. Ah, mas é muito... E aí, então, assim, então não vai jogar, né? Porque vai ter experiência como se não joga?
Quando ele vai poder jogar? E o tempo vai passando e a gente tem que ficar aí atorando o Keno jogando o que tá jogando, Santi Moreno da vida, que até agora não mostrou que veio, Soteldo idem. Quando você tem seus 2 titulares e já não estão bem, a gente fica sem opção. Enfim, são mistérios que a gente vai tentando desvendar ao longo do ano. A gente cobra na medida do possível, mas não somos nós que tomamos as decisões. Vamos ver se o Zubeldia vai ter coragem realmente de mudar e colocar quem quer jogar, quem pode jogar, quem está mais afim de jogar, ou se ele vai continuar repetindo muita coisa do que o Renato já vinha fazendo quando estava no comando. Antes de uma informação aqui para a gente finalizar esse vídeo, vou colocar na tela aqui para vocês o site da Bonox. Por que o site da Bonox? Porque lá você vai encontrar gift card para tudo isso que você está vendo aí. E por que eu vou querer gift card, Lessa? Porque você vai pagar mais barato, caramba. Se você comprar gift card na Bonox, você vai utilizar o cupom do Lessa, mais fácil que isso, impossível. Você vai ter desconto com o cupom do Lessa. E aí, em tudo isso que você está vendo aí, ó, PlayStation Store, Game Pass, Google Play, tem uma série de assinaturas que você faz através do Google Play. Jogos, todos os jogos de PlayStation, Xbox. Então você quer presentear seu filho, aniversário, quer dar de aniversário para alguém, a galera aí que tem videogame, todos os games, Valorant, a galera compra em peso gift card para usar no Valorant. Tem tudo isso lá na Bonox. E coisas do dia a dia, Netflix, Spotify, Uber, todo mundo anda de Uber todo dia. Airbnb, tem certeza que um monte de gente usa. Então tudo isso, você vai lá, utilizando o cupom do Lessa, você vai ter desconto. Aqui, por exemplo, no carrinho, tem aqui, por exemplo, esse gift card aqui da PlayStation Store, de R$285. Tá vendo aqui? Menos 15 reais, certo? Vou colocar aqui cupom do Lessa. Tem aqui, aplicando desconto. Tá aqui, pronto, coloquei, já tem um desconto aqui de R$15. Então aquilo que você antes ia pagar R$300, você vai pagar R$285. Isso vale para tudo que você viu lá. E outras coisas como Game Pass está no preço antigo ainda, hein? Ela pode aproveitar que Game Pass ainda está no preço antigo. Isso e muito mais você encontra no Bonox. O link tá aqui na descrição do vídeo. Se você puder chegar lá, cara, e fazer a compra, se a galera chegar lá, abrir a conta do Bonox e comprar qualquer coisa, vai me ajudar muito, muito, muito que mesmo, que eu prometi para eles, ó, vai chegar uma galera pesada e a galera chega junto mesmo, porque acredita, porque confia. Eu tô indicando coisa boa aqui para vocês. A única, cara, vocês só tem a ganhar. Só a ganhar comprando o Bonox. É desconto para tudo isso que você tá vendo aí na tua tela. Então vai lá e utilize cupom do Lessa, o link tá aqui na descrição do vídeo. Só pra gente fechar aqui, o Admar Lopes, que é o diretor executivo lá do Vasco, ontem no sorteio da Copa do Brasil, ele foi perguntado se o Vasco vai levar o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil para São Januário. Falei que essa era uma possibilidade, tá? Existe sim, ele falou, todo vascaíno gosta de jogar lá, prefere jogar lá, mas ele não quis entrar mais em detalhes. Falou que vai respeitar aquilo que as autoridades decidirem. Eu não senti muita firmeza. Eles querem, acho que podem até tentar, mas não acho que o BEP, a Polícia Militar, vai abrir mão disso. Se por acaso isso acontecer, eu quero saber como eles vão garantir a segurança dos torcedores do Fluminense que poderão ir para lá. Porque não acho também que vão fazer jogo de torcida única. A gente sabe, no mundo ideal, isso deveria ser possível. Mas todos nós conhecemos, sabemos como funciona São Januário para torcida visitante, ainda mais em clássico que já foi proibido já há muito tempo por lá. Então não sei se vão forçar essa barra, porque o acordo que tem com o Fluminense, falei sobre isso depois do sorteio de ontem, há um acordo para jogos do Campeonato Brasileiro, não para jogos assim. Então o Vasco pode tentar buscar esse caminho e, obviamente, se for por isso, vai ter 10% lá de carga para visitante, e no Maracanã vai ser a mesma coisa. Enfim, é claro que para o Fluminense, jogar no Maracanã 2 vezes, para mim é uma vantagem. Na minha opinião, é uma vantagem. É a casa do Fluminense, é o estádio que o Fluminense está acostumado. Mas se tiver que ser assim, enfim, vai jogar de qualquer maneira. Agora, garantir a segurança dos torcedores que vão para lá, eventualmente iriam para lá, esse é o grande problema e acho que por isso o BEP não vai permitir. Enfim, vamos aguardar para ver se realmente vai haver esse movimento aí nos próximos dias. Creio que a torcida deles vai fazer força para isso, imagino, porque entendem que o Fluminense tem vantagem jogando 2 vezes no Maracanã,
Agora, se vai acontecer ou não, a gente vai ver, tá? Deixa o like, se inscreve no vídeo. Se inscreva no vídeo. Se inscreva aqui no canal do Lessa, por favor, conto muito com vocês, tá bom? Seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Tamo junto, valeu!